Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Ou faz-me entender o teu propósito. Quando o salmista ele vai falar sobre isso, ele vai dizer ao Senhor o seguinte: Senhor, me faz entender qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida. Quando eu falo de propósito, nós vamos entender que a Bíblia vai dizer e relatar sobre alguns jovens e sobre os seus respectivos propósitos. A Bíblia vai falar sobre Davi, a Bíblia vai falar sobre Esther, a Bíblia vai citar alguns jovens, que ainda muito jovens, vão falar sobre questão do propósito, sobre entender de fato o que é propósito. O que não falar sobre Timóteo, que ainda jovem também, entendeu qual era o propósito. José e tantos outros mais, personagens que a Bíblia vai falar da sua história, mas a ideia central é entender o propósito. O Salmo 119 ele vai dizer: Senhor, me ensina a entender o que o Senhor quer falar comigo. E nessa encenação aqui eu percebi que o propósito da juventude era entender o que Deus quer comigo. A gente vive uma geração que todo mundo tem voz, todo mundo tem algo a falar, todo mundo tem um lado da história, mas muitas das vezes é no seu individual, é no seu secreto que a grande indagação vem: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Porque plano é aquilo que você faz, propósito é o que Deus tem a realizar na sua vida. A Bíblia vai dizer que o homem faz planos, mas quem determina o propósito da vida do homem é Deus. O homem, ele planeja muitas coisas, mas quem dá a última palavra é o Senhor. E nessa noite eu quero dizer para você que você não veio aqui por acaso. Eu quero dizer que você não está aqui por um convite. Eu quero dizer que você que está ouvindo o som não é porque houve uma coincidência de um bater na porta. Você está ouvindo, você está aqui porque existe um propósito nos céus para a sua vida. Nessa noite nós ouvimos falar sobre João capítulo 3:16, onde Deus deixou bem claro que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E qual é o propósito disso? O propósito é para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse alcance a vida eterna. Esse evento ele é marcado com um propósito de dizer jovens com propósito. Mas talvez se eu fosse falar só de jovens com propósito, talvez quem não se considera mais tão jovem ia dizer: essa palavra não é para mim. Mas não é sobre ser jovem ou não. É sobre entender que Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida. É entender que Deus, Ele é tão perfeito que cuida de nós nos mínimos detalhes. E quando a Bíblia vai falar sobre José, Davi, Esther, nós vamos ver que eles passaram por situações inusitadas, mas no final alcançaram o propósito que Deus já tinha estabelecido. Talvez eu estou falando tudo isso para você e você está perguntando: pastor, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus tem reservado para mim? Porque quando a gente tem a intenção de perguntar ao Senhor alguma coisa, a gente
logo quer uma resposta imediata, baseado nos meus anseios. Quando um jovem quer sair de casa e ele pergunta a Deus, como vai ser a minha vida? Ele quer dizer assim, eu já tomei a decisão e agora eu quero que Deus valide aquilo que eu estou pensando. O propósito de Deus não é assim. O propósito de Deus, ele está atrelado em você dar o controle a Deus. De você dizer, eu não consigo ir além dos meus planos. Eu preciso me render ao teu propósito. Eu consigo ir até aqui, mas daqui para frente. E agora, Senhor? O grande questionamento da humanidade é saber o que vai acontecer no dia seguinte. O grande questionamento de muitas pessoas é sofrer porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Deus nos traz aqui nessa noite para dizer que existe um propósito nos céus para a sua vida. Pastor, qual é o propósito? É que ninguém se perca, é que ninguém se afaste, é que ninguém perca a oportunidade de viver o amor de Deus. Por isso que, quando eu observando essa encenação, eu percebi que essas jovens, elas falavam sobre um diálogo de Deus, me responde perguntas objetivas, quando na verdade Deus está dizendo, eu não quero te responder objetivo, eu quero cuidar de você no todo. Porque às vezes aquilo que eu busco como resposta agora, Deus está dizendo, eu tenho muito mais a fazer na sua vida do que uma simples resposta do dia de hoje. Samuel, quando ouve Deus falar com ele pensa que era Eli, e de repente Eli fala, fica tranquilo, eu já entendi o que é. Enquanto Samuel estava pensando em responder naquele momento, Deus estava dizendo, eu estou te chamando para um propósito muito maior. Samuel, ele então agora entende e fala, porque o teu servo ouve. José, ele passa por muitas aflições e não entende, mas chega um dia que Deus fala, eu vou apresentar o propósito que eu tenho na sua vida. Na cabeça de José não passava nem de longe se tornar governador do Egito. Esther, uma linda jovem, se destaca no meio de muitas outras, e na cabeça dela, ela só era mais uma que apareceria num cenário. Mas de repente, Deus move todo o cenário e mostra para Esther que muito além daquele momento que ela esperava viver, Deus tinha um propósito muito maior. Davi, ainda moço, ainda jovem, é chamado e é ungido, e naquele momento ele pensa, pronto, me destaquei entre os meus irmãos. Mas lá na frente, Davi entende e percebe que Deus chamou ele para um propósito muito maior. Deixa eu te falar, Deus te chamou para um propósito muito maior. Deus te chamou para algo maior do que só viver uma vida comum. Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. Deus não te chamou para ficar só na igreja, para viver uma vida de religiosidade. Deus te chamou para viver uma vida de intimidade e relacionamento com Ele. Adão, quando peca,
ele não entende que o propósito de Deus não era deixar ele num jardim só. Quando Adão peca, ele se desconecta do propósito maior que Deus tinha para a vida dele. Mas um dia Jesus vem e entrega toda a sua vida para que você vivesse o maior propósito da vida da humanidade, que chama salvação. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta Deus te dar resposta para questionamentos diários, quando na verdade Ele quer cuidar de você como um todo? Esse evento, ele não é mais um evento. Essa noite não é mais uma noite. Mas tudo isso que está acontecendo faz parte do propósito de Deus, para que você entenda que Ele, mais do que nunca, precisa realizar um plano perfeito na sua vida. Hoje, mais do que nunca, Deus chama a sua atenção para dizer: você precisa viver o meu propósito na minha totalidade. Se José tivesse sido agraciado com o favor daquele homem no dia que ele revelou o sonho, José teria se tornado tão somente um padeiro. Mas José precisou entender que chegaria um dia que Deus cumpriria um propósito sobre a vida dele, até que ele alcançou a vida e se tornou governador de Egito. Esther poderia ter sido só mais uma mulher bela, mas precisou entender que o propósito de Deus é maior, para que um dia ela vivesse e fosse uma grande intercessora. Sabe o que Deus me traz essa noite para te falar? Aquilo que você viveu ainda não é 1% do que Deus tem como propósito na sua vida. Eu vou repetir. Aquilo que você viveu até o dia de hoje ainda não é nada baseado naquilo que Deus tem como propósito na sua vida. Porque os seus planos podem ser um, mas o propósito de Deus na sua vida é muito maior. E nessa noite, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que Deus tem um propósito na vida daqueles que querem de fato ter um relacionamento com Ele. E que propósito é esse? Viver uma vida de comunhão com Ele. Reconhecer que só Ele pode trazer salvação à vida do homem. Se nós nessa noite fôssemos dar o microfone a algumas pessoas para falar sobre o que Deus fez até o dia de hoje, nós passaríamos a noite inteira testemunhando, porque muito Deus fez na vida de muitas pessoas. Mas o que nessa noite Deus quer é alcançar a vida de alguém e cumprir na vida desse alguém um grande propósito. E nessa noite eu quero dizer para você que Jesus morreu pela sua vida na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para que você vivesse o extraordinário, para que você vivesse o propósito que Ele tem estabelecido desde o início do mundo para você. É ter uma vida de comunhão com Ele, para que um dia, quando Jesus voltar, Ele pudesse, ou Ele possa levar você para a eternidade. Você que já serve a Deus, comece a orar, querido. Comece a orar para que essa palavra possa tocar no coração de alguém.